Dedinho de Prosa está começando. Hoje nós vamos falar de música. Vamos falar daquele que seria, digamos, na moda hoje, como se diz, o The Voice do Brasil. Nelson Gonçalves, a voz. Esta aqui é a voz. E vamos falar de Nelson através da doutora Onélia Setúbal Rocha Queiroga, que estará lançando esse livro no dia 29. Doutora Onélia, desde quando a senhora é fã, pelo que se vê, de carteirinha de Nelson Gonçalves? Eu sou fã de Nelson Gonçalves desde a juventude. E quero dizer que esta aproximação com a voz de Nelson começou quando eu tinha mais ou menos 12 anos. A minha casa tinha uma célebre radiola. E essa radiola, a famosa radiola. E essa famosa radiola, ela sempre guardava sobre ela um caderno e um lápis. É? E nas horas vagas, porque lá em casa minha mãe distribuía as tarefas e eu tinha as minhas, mas no final da casa eu ligava o rádio bem alto e quando começava a anunciar as músicas de Nelson, eu corria e começava a copiar as suas músicas. Copiava então, desde essa época, eu tenho, ainda hoje, eu tenho o meu caderno com essas músicas e para cada música eu tenho uma fotografia coincidente com a letra. E é? Yes. A senhora se lembra do primeiro momento que ouviu a voz de Nelson Gonçalves? Primeiro momento? Sim, a primeira vez que a senhora ouviu Nelson e... Na década de 50, quando a radiola chegou lá em casa. Foi? Não tinha... A senhora é do Ceará? Eu nasci em Fortaleza, mas fui criada em Pombal. Ah, nasceu em Fortaleza, na Paraíba, criada em Pombal. E já tenho o título de cidadã paraibana. Eu sou paraibana. Né? Certo, então a senhora ouvia Nelson Gonçalves na difusora, naquele tempo tinha as difusoras, E como postes. tinha, eu ficava sentada debaixo do pé de figos, no horário do Lorde Amplificador de Pombal. Né? E já tocava Nelson, já claro, tocava, né? É claro que tocava Nelson. Atenção, esta maravilhosa página musical vai para alguém, não sei o quê, não tem essa história, Tudo isso era cada mensagem maravilhosa. O seu esposo, o desembargador, quando ele queria mandar uma música para a senhora, mandava de Nelson ou... Ele não era de mandar música, não, assim, né? Não. E eu vou contar até um episódio que aqui tem. Conta. Quando eu tinha 16 anos, eu ainda não o conhecia, né? Eu já ensinava. Já dava aula. E juntei um dinheirinho e chegou a oportunidade de conhecer Nelson em Patos. Foi na época que ele voltou dos Estados Unidos e foi percorrendo as cidades brasileiras. E veio dar um show em Patos. Então, nós fretamos um Jeep, eu e mais algumas colegas, minha mãe descobriu e foi com a gente para Patos. Né? E quando nós chegamos em Patos, ele estava hospedado no hotel e a dona do hotel era amicíssima de minha mãe. Então, nós nos aprontamos e fomos para lá. Então, ela falou com a dona do hotel e disse assim, olha, as meninas querem ver Nelson antes de ir para o cinema à noite, porque vai ser um tumulto. E realmente foi. Então, a dona do hotel foi lá e ele disse, não pode mandar entrar as meninas. E nós entramos, nos sentamos, assim, na outra cama. Todo mundo se achando a bala, né? A gente se achando o máximo, né? Porque estava vendo Nelson de perto. E eu notei que tinha uns retratos, assim, numa banquinha. Uns retratos preto e branco. Aí eu olhei para eles, vai distribuir os retratos no cinema? Ele disse, vou. Eu digo, mas da gente aqui, você vai distribuir aqui. Agora. Aí ele disse, pois não. Aí foi perguntando o nome das meninas, das amigas, e foi oferecendo. Autografando cada um. Autografando cada um. Ainda tem? Deixa eu me contar a história. Conta. A história é muito interessante. Conte. Quando chegou a minha vez, ele disse, como é seu nome? Eu disse, Onélia. Ele disse, você devia chamar Samélia, que é a mulher de verdade. Aí eu fiquei muito satisfeita, né? Aí ele disse, o seu oferecimento vai ser diferente. Aí escreveu lá, aí chamou uma das meninas, disse, agora leia alto. Aí ela leu, para Onélia com um beijão de Nelson Gonçalves. Sabe qual foi o destino do pobre deste retrato? Não. Que todo mundo em Pombal conhecia esse retrato, andou de mãos em mãos. Aí quando eu conheci... Era um troféu, né? Era um troféu, e era a grande prova do meu livro, ele não está aqui. E então, quando eu conheci meu marido, e que nós noivamos, ele olhou para mim e disse, você ainda tem aquele retrato de Nelson? Eu digo, de Nelsinho, é claro, eu vou jogar meu retrato no mar. Ele disse, vem aqui. Rasgou de um jeito que não deu para consertar. Rasgou o retrato? Pipinou. Com ciúme. Rasgou e eu fiquei
15 dias intrigado dele. Aff, Aí depois Maria. nos reconciliamos. Mas também, sabe o que ele fez? Ele veio aqui a João Pessoa e comprou Nelson Gonçalves, romântico. Aí doutor, para a Nélia, este long play de Nelson Gonçalves para sedimentar o nosso idílio. Ei, olha aí. Esse long play vai para a exposição que eu vou fazer. Este foi seu único encontro com Nelson Gonçalves ou teve outros? Não. Eu tive outros encontros com o Nelson, porque nós assistimos a outro show dele no Espaço Cultural, assistimos a outro show no Astreia e assistimos também a outro show no Yacht Club. Foi, né? Foi. Não, mas aí a senhora me permita, eu vou fazer uma pergunta que o telespectador deve estar fazendo. E o desembargador deixou a senhora ir ver Nelson Gonçalves? Deixou sim. Deixou? Deixou sim. No do Astreia, nessa época, nós tínhamos, na mesma noite, 2 eventos. O aniversário do reitor Antônio Sobrinho, que era no iate, e quase no mesmo horário do show de Nelson. Aí nós compramos os ingressos. Aí meu marido disse, não vai dar certo. Como é que você vai sair do aniversário do reitor e não vai pegar o show? Eu digo, vai dar tudo certo. Fique tranquilo. Então, nós assistimos, meia-noite cantaram os parabéns para o reitor. Ele disse, eu não disse que não dava certo. Meia-noite, eu digo, mas Nelson não chegou lá ainda não. Disse, como é que você sabe? Eu digo, pressentimento. Aí de lá nós saímos para a Astreia. A fã sabe, conhece o ídolo, né? Né? A fã conhece o ídolo. Eu digo, não chegou ainda. Aí fomos para o Astreia, ele ainda não tinha chegado, aí ficamos esperando. Mas foi um dos melhores shows que eu já assisti. Foi, né? Vamos falar do Nelson em si, de onde era Nelson, como ele se descobriu cantor. Parece que ele foi lutador de boxe também, Foi, né? sim. Conte um pouco da história de Nelson. Nelson, ele nasceu em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul? no Rio Grande do Sul, mas em poucos dias ele veio para São Paulo. Então, realmente, o primeiro palco de Nelson foi o Brás. E o pai também era músico, e os pais portugueses iam para as feiras livres tocar. E Nelson passava o Pires, né, para arrecadar as coisas. E também, aos 6 anos, ele já cantava em cima de um tamborete, para poder o pai arrecadar mais coisas, que o povo ficava impressionado com a voz daquele menino tão pequeno. E ele já ajudava os pais economicamente assim, cantando nas feiras livres. Aí depois enveredou pelo boxe, né? Ele fez academia e foi ainda campeão de meios, né? E se desentendeu com um grande lá, que também era boxeador famoso, mas depois ele desistiu porque ele começou a ver que a voz dele estava para ele ser cantor. Então, ele foi fazer aulas de canto com o maestro Belardi. Armando Belardi. Ele fez aula de canto, Fez, né? ele fez 6 anos de aula de canto. Foi aí onde não é um ele cantor trabalhou, qualquer, onde ele trabalhou o estudo de separação silábica, de destaque das tônicas e também da respiração diafragmática, que poupava as cordas vocais. Então não é, ele é um cantor, além da voz, ele tecnicamente de um padrão mais tanto que o maestro Armando Belardi, dando aulas, e nesse tempo, olhou para ele e disse, meu filho, olhou para Nelson e disse, Nelson, vox populi andate a cantare. Vai cantar para o povo, meu filho. Ele ficou tão entusiasmado com o discípulo que ele pronunciou essa frase latina e disse a Nelson que ele procurasse e fosse cantar para o povo, porque ele era um grande cantor. Era a pretensão dele ser um cantor erudito? Não. Não, né? Não. Era popular mesmo. Ele foi apenas aperfeiçoar a técnica. Ele foi aperfeiçoar a técnica para trabalhar melhor a voz, porque a voz de Nelson, gravíssimo, só quem tinha era Nelson, ninguém mais. No Brasil, não. É verdade que ele era gago? A senhora vai responder daqui a pouco, porque nós vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Pois não.